A história que vai ser relatada aqui é de uma mulher anônima, o qual não quis que o seu nome fosse divulgado na internet. Hoje você ouvirá um relato de algo extraordinário, nunca visto e ouvido por ninguém. Eu moro na cidade do Cabo de Santo Agostinho, uma das maiores cidades do estado de Pernambuco. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu era um adolescente rebelde e não andava conforme a regra da maioria. Era costume meu falar muitos palavrões, depravações, palavras malditas e maldições pronunciadas pela minha boca. Hoje eu entendo que todos nós devemos se arrepender do que falamos e fazemos. Mas na minha adolescência de 15 anos, eu era rebelde e não tinha nenhum sequer arrependimento das minhas atitudes. Não se preocupava eu de trazer vergonha para minha casa. Houve uma época que eu passei o dia inteiro bebendo, se prostituindo e usando drogas. E à noite eu fui dormir. Dormi normalmente, sem nenhum remorso em meu coração, pois, como eu disse outrora, eu não sentia nada. Nesta noite eu me acordei, fui para o banheiro, pois senti desejo de urinar. Sentada estava eu num vaso sanitário e deixei eu a porta aberta. Comecei eu a olhar para o corredor. Estava eu ainda meio baleada do sono e percebi que no canto da parede, na esquina da minha casa, do corredor, tinha uma cabeça me observando. Não dei muita importância, porém comecei a me arrepiar. Comecei a sentir medo. Foi algo muito rápido, muito repentino, apareceu e sumiu. Abaixei a minha cabeça e continuei fazendo as minhas necessidades. Olhei novamente para o corredor e vi novamente a cabeça me observando. Ok, olhei e observei com atenção. E aquela cabeça pulou, se transformando em um homem de preto, capuz e de chapéu de boiadeiro. A única coisa branca que tinha naquele homem era só o olho branco, o resto era tudo preto. E nele, na minha direção, em um corredor de 10 metros de comprimento, olhando e rindo pra mim. Parei de fazer as minhas necessidades na hora e fiquei paralisada de medo. Ele veio caminhando e quando chegou na minha frente, ele falou assim: obter esse corpo. Mas ele não falou só palavras pronunciadas. Ele fez com duas mãos um gesto de mão chifrada. As duas mãos para trás e botou os 2 dedos para trás, como tivesse apenas 3 dedos na mão. Falou a frase, dando um grito horrível no meu juízo. O grito foi tão alto, tão alto, tão alto, que eu botei as 2 mãos no meu ouvido e vi tudo tremendo e desmaiei. Dessa noite em diante a minha vida foi um tormento e perturbação. À noite, quando eu ia dormir, eu sentia que estava sendo observada. Uma noite sequer que eu não tinha a famosa paralisia do sono. Comecei a ter depressão, síndrome do pânico, ansiedade. Eu comecei a mudar de uma hora para outra, mas mudar para pior. Não falo de depravação nem de vício, mas sim da mente. A minha mente começou a dar um nó. Comecei a ver alucinação e comecei a ter delírios. Minha vida se tornou um inferno de uma noite para o dia ou de um dia para a noite. Não era mais a mesma pessoa. Estava totalmente mudada, mas como eu disse, para pior. Tive um declínio, uma decadência espiritual terrível. Sabia mais distinguir o que era casado, o que era solteiro. O que era o bem, o que era o mal. Tive a percepção das coisas e percebi que eu tinha que tomar uma atitude para resolver este problema. E a atitude veio apenas depois de 2 anos depois daquele acontecimento. Estava eu deitada no sofá e me veio a paralisia do sono. Não via assombração, não via nada, mas porém meu corpo estava paralisado. Mas mesmo eu paralisada, ganhei força de Odinotir com a minha mão direita de um tapa no ar. Esse tapa foi tão forte que eu consegui pegar um chapéu que estava invisível. O chapéu era da criatura que eu tinha visto há 2 anos atrás. E quando eu peguei o chapéu, a criatura ficou materializada na minha frente. O mesmo boiadeiro,
o mesmo cavaleiro, todo de preto, cor de petróleo, e ele estendeu a mão pra mim. Eu entendi que ele queria o chapéu que eu tinha pegado dele. E eu simplesmente balancei a cabeça, dizendo não, que não ia dar. Ele pegou, riu pra mim e botou a mão no seu casaco. Mostrou 5 números, o qual era 5 números de uma numerologia. Os números estavam numa placa de ouro. E eram esses: 5, 17, 41, 45 e 75. Eu me esqueço desses 5 números. Olhou pra mim e mandou eu anotar. Estendeu novamente a mão para pegar o chapéu. Eu peguei e dei o chapéu a ele. Dá o chapéu, eu disse, vá pra longe de mim todo pensamento ruim. E eu segurei o chapéu. E passou um bom tempo eu com esse chapéu. Mas para a história não ficar muito longa, houve um momento que apareceu depois de algum tempo, novamente essa criatura. Falou assim: eu não tô aguentando mais, me dê o meu chapéu. Se você não me der, eles vão querer me pegar. Eu não sei quem são eles. Mas eu olhei para aquela criatura e vi que ela estava falando sério. E eu simplesmente disse: eu dou o seu chapéu, mas nunca mais apareça aqui. A criatura estendeu a mão e eu dei o chapéu e ela se transfigurou em uma situação que eu não sei dizer o que era. Ficou horrível e sumiu. Deste dia em diante nunca mais tive depressão, muito menos síndrome do pânico. Minha ansiedade foi embora e foi para bem longe de mim. Sabe que tudo isso aconteceu por causa de um adolescente rebelde. E em seu coração não sentia nada e nenhum remorso quando fazia coisa errada. Então, se caso tem alguém que está assim, que erra e insiste no erro e não sente nada de remorso, tome cuidado para a criatura não querer ir até você. A frase que me trouxe tanta depressão e tanta angústia na alma. Qual foi essa? Obter esse corpo. Fui.